Good morning. Meu nome é Zé Humberto, My name is Zé Humberto. sou membro da comunidade Horizonte. I'm a member here of Comunidade Horizonte, Um privilégio muito grande estar com vocês aqui hoje para falar sobre a palavra de Deus. and it's a great privilege to be with you this morning to talk about God's Word. Nós estamos falando na igreja como uma série de 11 perguntas de Jesus. We are currently we're in a series about 11 questions that Jesus asked, Hoje é mais uma delas. and today's the next in that series. Como falado nas semanas anteriores, o objetivo dessa série é observar a vida de Jesus e algumas de suas perguntas como uma investigação honesta, sem preconceitos ou receios, procurando entender profundamente o que Jesus quis destacar para as pessoas com quais suas perguntas e a relação delas com a nossa vida. And so the purpose of this series is that we're going to look at some of the different questions that Jesus asked, and we're going to use those questions, one, to understand more of who Jesus is, but also to understand ourselves before these questions. And we want to do this as an investigation that is without any preconceived notions going into it, but that's an honest investigation of Christ. E qual é a pergunta de hoje, né? Jesus disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Em Mateus 14:31. So what's the question of today? Today's question comes from Matthew 14, verse 31, that says, "Oh, you have little faith, why did you doubt?" Como podemos ver aqui nessa pergunta, hoje vamos continuar falando um pouco mais sobre a fé, dando continuidade que o James falou para nós aqui na semana passada. Mas hoje colocando mais o foco, mais da experiência de um dos discípulos de Jesus, Pedro, talvez o mais conhecido. So today we're going to be continuing really with what we talked about last week, what James led us in a discussion about faith. But today we're going to talk more specifically about the experience of one of his disciples, Peter, maybe one of the best-known disciples. Vamos orar para que o Espírito Santo possa nos dar entendimento da sua palavra para o dia de hoje. So let's pray before we start asking for God to give us understanding today. Pai, obrigado por estar mais uma vez aqui em Teu nome. Que Só possa nos instruir, que Só possa nos dar o entendimento da Sua palavra. E apesar de mim, que Só possa falar ao coração das pessoas que estão aqui. Que Só possa nos usar. Que essa pregação seja que regenerar pessoas, possa transformar pessoas, fortalecer os corações, para que Sua palavra, Senhor, seja ouvida nos corações das pessoas que estão Te ouvindo. Oro tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Vamos para a passagem, então, em questão, que está em Mateus 14, de 22 a 33. So the passage for today is in Matthew 14, 22 through 33. We're going to read it only in Portuguese, so if you guys could follow along in your Bibles there. Em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância de terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário, alta madrugada, Jesus dirigiu a eles andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha. E ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Para entender um pouco melhor sobre esse momento de Pedro e Jesus, primeiro precisamos entender o que é a fé. Vejamos a sua definição na Bíblia, que está em Hebreus 11:1.
So, to really understand this moment with Peter, we really need to go back and look at what the definition of faith is, and we're going to look in Hebrews 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que não se, das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Fé é esperar, mas ao mesmo tempo ter a certeza que vai chegar. É ter convicção de uma futura realidade que ainda não chegou. So faith is the hope, and at the same time the assurance that something is going to happen. It's the conviction of a future reality that hasn't arrived yet. Então a fé representa uma tensão entre a confiança e espera, entre a convicção e coisas que não é conhecidas ou vistas. So faith represents the tension between the confidence and the waiting, between the conviction and things not yet known or seen. Nas ruas, escutamos bastante a palavra fé. Temos adesivo nos carros, ouvimos momentos difíceis, a importância dessa fé. Porém, é importante deixar claro que a fé bíblica não tem muito sentido se for separado do objeto da fé, ou onde estamos depositando a nossa fé, que seria em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. So, we're out and about, we hear the word faith a lot, we see bumper stickers, we hear people say in difficult times to have faith, but we need to understand that biblical faith has no meaning if it's separated from the object of faith. That biblical faith means putting your trust in God and His Son, Jesus Christ. No Evangelho de João, lemos que as pessoas perguntaram a Jesus: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Fé é a certeza de que Jesus era aquele que o povo esperava. So in the Gospel of John, we read when those that were following Jesus, they ask him, what is the work that God requires us to do? And he says the work that God requires is to believe on the Son that He has sent. And so faith is the certainty that Jesus is the one that we were waiting for. E o que a experiência de Pedro nos ensina sobre a fé? So what does Peter's experience teach us about faith? Quando os discípulos estavam no barco e viram Jesus, demonstraram que estavam com medo e até pensaram que Jesus era um fantasma. Entretanto, Jesus lhes disse: sou eu. So when the disciples were there in the boat and they saw Jesus, they were frightened. They thought it was a ghost up until the moment He said, "Don't be afraid, it's me." Mas eles perceberam que Jesus andava sobre as águas. Pedro disse: se és o Senhor, manda eu ir ao seu encontro sobre as águas. E Jesus disse: venha. And so when they perceived, they saw that it was Jesus, Peter cries out. He says, Jesus, if it's you, call me out that I can walk to you on the waters. And Jesus said, come. Pedro apoiava sua fé em Cristo e o que conhecia dele. Como ouvimos no domingo passado, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eu sou capaz. Pedro não coloca a fé em si mesmo, mas como creu em Cristo, por isso caminhou. So, in that moment, Peter puts his faith in what he knew about Jesus, how he already knew Jesus. And like we heard last week, when Jesus asked, do you believe I can do this, to the men who asked to be healed, he said, and they said, we do. He said, I can do this. And so Jesus calls him out, and Peter goes by faith out to Jesus on the water. Que mesmo sendo uma pequena fé de Pedro, era uma fé verdadeira. Assim como uma nota de R$2 tem a mesma composição e material de uma nota de R$100. So even though maybe Peter's faith was small, it was a true faith. Just like if you have a dollar bill and $100 bill, maybe one is lesser than the other, but they're both true and made of the same material. E quando Jesus diz, venha, é a sua palavra onde Pedro ampara a sua fé. E por isso saiu no barco e andou sobre as águas em direção a Jesus. Mas reparando o vento, ou seja, a circunstância, Pedro ficou com medo e começou a afundar.
e gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o salvou. So Jesus says, "Come," and Peter goes out onto the water, but seeing the wind and the waves or the circumstances, he begins to doubt and begins to sink. And in that moment, he, is afraid and he cries out, "Save me." And right then, Jesus extends his hand and pulls him out of the water. É importante notar que o vento forte existia quando Pedro saiu do barco. Mesmo durante o caminho, ele tirou seus olhos da palavra, da sua fé, e então viu o medo. Ele voltou para as circunstâncias, mas como sua fé era verdadeira, ele não falou em voltar para o barco, para o seu mundo anterior, porque Pedro sabia nadar. So it's important to understand that the wind was already present. But when he went out onto the water and he took his eyes off Christ and looked at his circumstances and began to doubt, he began to sink. But Peter, because of his faith, he didn't go back. He knew how to swim. He was well familiar with the sea, but he didn't go back. He prayed and asked God to help him. Ele quis continuar indo ao encontro de Jesus. E para reforçar isso, orou: Olha, Jesus, salva-me. Oração curta e eficaz. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o amparou, como dizendo: Eu estou contigo, Pedro. So he wanted to go. He wanted to go to where Jesus was. He didn't want to go back. And in this manner, he prayed a short but effective prayer: Jesus, save me. And Jesus immediately extends his hand and says, I am with you. Portanto, que a fé é a convicção de fatos que não se veem, a tensão entre a confiança e a espera. Pedro estava no meio dessa tensão. So faith is the conviction of facts that are not yet seen. It's the tension between confidence and the waiting. And Peter, he was in the middle of this tension. E aí podemos observar que o mais importante não é o tamanho da fé, mas o objeto da fé. E mesmo uma fé pequena, mas sendo verdadeira, é capaz de afastar o medo, pois aquele que fez o próprio vento se acalmar é capaz de recompensar aqueles que o buscam. Como está em Hebreus 11:6. So we can see that what's important here is not the size of your faith, but it's the object of your faith. Even a faith that's small is able to push back fear, and it is able to because the one who is able to make the wind cease is able to reward those that seek him, like it says in Hebrews 11:6. E essa passagem dá um bom exemplo de fé, que é manter os olhos fixos em Jesus mesmo na tempestade. Onde o medo entra, a fé se torna inoperante. Mas onde que a fé entra, o medo sai. So this is a great example of what a good faith is the faith that keeps its eyes on Jesus and not on its circumstances. And we can see here that faith is able to push away fear, but where fear is, it pushes back on faith. E esse exemplo mostra que a incredulidade ou dúvida é ficar olhando a força do vento, ao invés de ficar com os olhos fixos em Jesus, mesmo na adversidade. Pedro olha para as circunstâncias. So this example, it shows us about incredulousness or doubt, and it shows us that how Peter, he turns to look at the circumstances instead of keeping his eyes on Christ in the middle of adversity. So Peter, he did look, he turned and looked at the circumstances. E quando subiram no barco, o vento cessou, ou seja, as circunstâncias não dominavam mais. Então os que estavam no barco o adoraram dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. So the moment that Jesus gets in the boat, the wind and the waves, they cease in such a manner that all of the disciples say, "You are the true Son of God." Portanto, Jesus está com esse gesto, se torna mais conhecido por sua misericórdia, poder, por revelar também ser Filho de Deus, demonstrando sua divindade. Aqui podemos observar uma equação, que seria a fé, a confiança, a atenção e a realização. So in this moment, Jesus, with this act, he shows himself and what his mercy is like, what his divinity is like. He reveals himself as the true Son of God. And here we can see the equation of faith, that it is confidence, tension, and completion. We can see the three aspects of faith there. E Pedro demonstrou confiança em Jesus, sua fé, mas enfrentou a tensão
com o vento, mas teve a confirmação com a realização na hora que Jesus entrou no barco e o vento cessou. So Peter demonstrates his confidence in Christ, his faith, but he was confronted in the tension of the wind and the waves, but later had his confirmation when Jesus reveals himself in that moment when he enters the boat and the wind ceased. E como podemos buscar o crescimento da nossa fé? So how can we seek out to grow in our faith? Mesmo que o objeto da fé seja o mais importante que o seu tamanho, não queremos permanecer no estado de fé pequena, queremos que a fé cresça. So even though faith is legitimate, independent of its size, it doesn't mean that we want to remain with a small faith. We want our faith to grow. Pedro escutava e andava com Jesus e assim cresceu a confiança nele. Nós temos a palavra e o corpo de Cristo, assim nessa convivência cresce a nossa confiança. So Peter, he walked with Christ. He heard Christ speaking, and in this way he grew in his confidence in him. We, as believers, we have God's word. We have the body of Christ, and in our walking in these things, we grow in our confidence. E como é que nós podemos buscar esse crescimento? Então, nós podemos ouvir a palavra de Deus, como diz em Romanos 10:17, diz que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Precisamos estar cheios da palavra de Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus, como também está em Hebreus 11:6. So we can grow through hearing God's word, just like it says in Romans 10:17 that faith comes through hearing, and also how it says in Hebrews 11:6 that we need to be full of the word, because without faith it's impossible to please God. Podemos ver esse crescimento também pelo testemunho. O teólogo e pastor alemão Bonhoeffer disse assim: Deus quis que procurássemos e achássemos sua palavra viva no testemunho de irmãos, na boca de sua pessoa. Por isso o cristão, na verdade todos nós, precisa do cristão que lhe diga a palavra de Deus e necessita dele constantemente. Quando a incerteza e o desânimo o assediam, pois não poderá a si mesmo não pode ajudar a si mesmo sem bular a verdade. I said to myself I would bring this quote in English and I forgot, so bear with me. So God wants us to search out His word, His living word, in the testimony of our brothers from the mouth of someone. As Christian needs Christian to tell him the word of God, and he needs this constantly. When in doubt and dismay attack us, we can't help ourselves without sometimes diminishing the truth or confusing the truth. Burla, that's what word is that? Okay. Podemos ver o crescimento também na tensão. Temos também o privilégio da oração. Pedro nos mostrou isso. Falou: Jesus, salva-me. Jesus também ora em momento antes de dirigir ao barco. Onde a fé é fraca, que seja forte a oração. So we also, in the middle of tension, we have the privilege of prayer. Peter shows us by saying, Jesus, save me. And Jesus, he also prayed moments before he entered the boat. So where faith is weak, prayer should be strong. Porém, a atenção também requer paciência, que é a paz da espera, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé, da paciência, receberam a herança prometida, como está em Hebreus 6:12. So also the tension requires patience in the waiting, as it says in Hebrews 6:12 about when it's talking about how we ask for wisdom. It says, so that. Sorry, that's the wrong reference. But no, that's the right reference. It says, so that you may not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. Okay. As circunstâncias exigiam paciência de Pedro no momento de tensão em sua travessia. Ele podia somente dar um passo de cada vez. So patience was required of Peter in the middle of the tension. He could only give one step at a time. Sendo assim, conforme a palavra, a fé verdadeira cresce, dá fruto, como mostra um grão de mostarda, que
tem na palavra de Deus, que fala em Lucas 17:5, os próprios discípulos de Jesus pediram para que ele aumentasse sua fé. E Jesus lhe ensinou que se tivesse fé com o tamanho de uma mostarda, um grão de mostarda, fariam grandes coisas. So we can even see this in God's word in Luke 17:5 when Jesus talks about the mustard seed. In that moment, the disciples asked that Jesus would increase their faith, and so we can see that Jesus taught them that even with the faith of a mustard seed, they would do even greater things. Então Jesus nos explica que a fé é como a semente que dá resultado. Ele está falando do tamanho de um grão de mostarda e como essa pequena semente cresce, vira uma árvore e dá muitos frutos. So Jesus explains that faith, even faith as a mustard seed, is meant to grow and give fruit. Assim a fé precisa ser alimentada, acreditar nos frutos, porque conhecemos quem é o provedor. Aumentar a fé é crer e colocar em prática. É na atenção permanecer na palavra, no corpo e na oração. So faith is believing in the fruit that is to come because we know who provides it. And in the middle of the tension, abiding in God's word and prayer so that faith would grow. E os discípulos precisavam da presença da fé verdadeira com disposição para crescer. A grande fé é uma fé que cresceu, assim como um grão de mostarda que cresce e vira uma árvore e dá frutos. So the disciples, they needed a true faith with a willingness to grow. And where a big faith is a faith that has grown. That's the truth. And so it's just like a mustard seed grows and becomes a tree that bears much fruit. Mas o que fazer em momento de dúvida, no meio da tensão entre a confiança e a realização? Como Deus se relaciona conosco em nossas dúvidas? So, but what do we do in moments of doubt? In the middle of the tension, how does God relate with those who are dealing with doubt? E qual a definição de dúvida? What is the definition of doubt? Em latim, dubitare vem do du, que significa dois, e bito, que significa ir. Em inglês médio, douten significa duvidar. Tinha o sentido de temer, mas comumente duvidar significa ter duas mentes, vacilar e hesitar. So in the Latin, dubitar comes from the word duo, and to mean two, and bito, which means to go. And in Middle or Old English, doten, it meant to doubt, and it had the meaning of to fear. And more commonly, we think doubt means to be of two minds, to vacillate, to go back and forth or hesitate. Sugere uma sensação de perplexidade, está perdido, em suspense, uma atitude questionadora está implícita. So it suggests has a meaning of like perplexity, to be lost or in suspense, and an attitude, a questioning attitude, is implied. A palavra dúvida aparece várias vezes no Evangelho. Analisando as passagens, revelam-se diferentes circunstâncias e condições, diferentes tipos de caráter e diversos assuntos que ocupam a mente. Podemos categorizar dúvida em duas formas. So doubt occurs many times in the New Testament, and if we look at the passages that talk about doubt, it refers to various types of conditions and circumstances, even types of different character and different subjects that it's dealing with that occupy our minds. And so, but we can really break it down into two forms. A primeira forma é a dúvida da perplexidade. Não se refere à apreensão da verdade religiosa, mas sugere, antes de tudo, surpresa, perturbado ou distraído pelo incompreensível e inesperado. So the first form that we can think about for doubt is the doubt of perplexity. And so perplexity is not really talking about a religious doubt about a religious truth, but it means to be surprised or to be bothered or distracted by something that you didn't expect. Desculpa aí. Pode virar. Como exemplo, as mulheres no sepulcro, em Lucas 24, 4, sentem-se muito perplexas. Saiu. Completamente incapaz de explicar o túmulo vazio. Esse significado também pode estar em João 10, 24, que até quando nos deixará em suspense, perguntaram, né, os judeus. Os judeus estão
professando uma incerteza que poderia ser dissipada por uma declaração clara de Jesus. So we have two examples of this. You're going to think about when the women went to the tomb and the tomb was empty. They were perplexed. They had no explanation for what they were seeing. And then another moment when the leaders, they were asking Jesus, "How long will you leave us in suspense?" And so they were experiencing a perplexity that could have been dissipated by what they thought would be a clear word from Christ. E a outra forma da fé da dúvida é a fé vacilante, a dúvida, agora referindo-se a um estado mental diferente. The next one is a wavering faith. And so a wavering faith is a doubt that's referring more to a different mental state. Aqui o significado religioso é evidente. A fé existe, mas é imperfeita e vacilante. Devido às várias distrações, a confiança é prejudicada. A sua fé é pequena e vacilante. So here the meaning is the religious meaning to doubt here, and so the faith exists, and it is maybe, but it's imperfect, it's wavering, and so due to distraction, your confidence is hurt, and so your faith is small and wavering in this instant. Por exemplo, em Tiago 1:8, nem sejais de ânimo dúbio, refere-se à ansiedade sobre as coisas terrenas que conflita com a confiança absoluta da paternidade de Deus, como foi o caso de João, em Mateus 14:31, porque duvidaste? A confiança de Pedro desmorona em pânico súbito. So we can see this type of doubt in James 1:8. It says, "Do not be double-minded." So it refers to an anxiety about earthly things that comes in conflict with a certain confidence that God is our Father. And also in our text from today, when Jesus asked, "Why did you doubt?" Peter has a sudden panic and doubts because of the circumstances. Jesus, em vários momentos, nos mostra que, à medida que crescemos na fé, reduzimos nossas dúvidas. Provações e sofrimentos geralmente são bons momentos para ver em que estágio estamos na nossa fé e contribuem geralmente para o nosso crescimento da fé. So Jesus shows us in that in various moments of our life, as we grow in our faith, our doubt is pushed back, but also that our trials, our suffering is a good moment for us to see where we are in our faith. Em Tiago 1, a palavra de Deus fala sobre provações e como ganhar sabedoria. Por exemplo, em Tiago 1:6, ele fala: "Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reserva é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos." So in James chapter 1, it talks about the trials that we go through and how to gain wisdom. And it says in verse 6, "But let him ask in faith with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind." Com Pedro, literalmente era ondas e ventos, mas agora, metaforicamente, outro tipo de vento. As circunstâncias não devem levar você para um lado ou para o outro, mas manter firme sua fé na fidelidade de Cristo Jesus. So with Peter, it was literal waves and wind, but we here speaking metaphorically about the circumstances, the wind and waves of our circumstances, and we shouldn't let that carry us, from one side to the other, but we should remain firm our faith in the faithfulness of Christ. Vejamos agora outro exemplo de fé na qual Jesus não havia encontrado em Israel. So now we're going to read another example of faith, and it's in Matthew 8:5-10, so you can follow along. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele pedindo-lhe ajuda. Ele disse: "Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento." Jesus lhe disse: "Eu irei curá-lo." O centurião respondeu: "Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que diga uma palavra, o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Diga a um, vá, e ele vai. Diga a outro, vem, e ele vem. Diga a um servo, faça isso, e ele faz." Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: "Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé." É Mateus 8:5-10.
nem quando Jesus andava, pregava, andava por Israel, fazia milagre, ou seja, mesmo em Israel ele não presenciou tamanha fé. Aqui a grande fé está amparada em crer na palavra e não na presença física de Jesus para um milagre acontecer. Não é crer no objeto, nas coisas, mas crer na palavra do Criador. So, everywhere where Jesus says here, he had gone throughout the cities, he had been healing, and he had not encountered such a faith. And here, this great faith of the centurion, he is putting his faith in Jesus' word, not even in his physical presence or in some other object or created thing, but in Christ's word. A esperança do centurião estava fixa em Jesus, no poder da verdade de sua palavra, em sua misericórdia, no seu poder, ou seja, amparada na definição de fé, que a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. So the centurion's faith is firmly in Christ, in the faithfulness of his word, that he is merciful and that he is loving. And so it really, we see in him the definition of faith that we read earlier. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. E como está a sua fé hoje? So how is your faith? Talvez você esteja num momento de busca, lutando contra a perplexidade, saiu com vontade, mas ainda conhecendo a Cristo, aproximando da confiança. So maybe you're still searching and, fighting against being perplexed with life. You desire it, but you're still getting to know Christ and you're growing in confidence. Ou talvez você esteja já com a sua confiança firme em Cristo como Salvador, mas está lutando contra o vento e as ondas. E está pedindo ajuda ao Senhor. E qual Pedro pediu? Senhor, salva-me, para não vacilar neste momento. Or maybe your faith is in Christ, firmly in Christ, but you're going up against wind and waves, and so you are asking help of the Lord, just like Peter did. Jesus, save me, so that you will not waver in this moment. E nessa busca e tensão é essencial que entendemos quem é Cristo e quem nós somos nele. Somente assim, pela fé, experimentaremos a alegria e a liberdade que só existe nele. So, whether you're searching or you're in the tension of the wind and waves, it's vital that you understand who Jesus is and who you are in order to experience the true freedom and joy that comes from being in Christ. Então, quem você é em Cristo? So, who are you in Christ? Estamos conscientes ou temos dúvida de quem somos em Cristo, aonde viemos, para onde vamos? Como deposito minha esperança nele e vivo na liberdade das promessas de Deus? Há alguma dúvida? So, are we aware, or are we struggling with doubt of who we are in Christ, of where we've come from, where are we going? Maybe how do I put my faith in Christ? How do I put my hope in Him and live in the freedom of God's promises? Are you doubting in that area? Observaremos com atenção a passagem de João de 3:16 a 18. So we're going to read John 3:16 through 18. You can follow along. Diz assim, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu próprio Filho, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu próprio Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. Você já notou que somente no Evangelho de Jesus Cristo que o veredito é dado antes do desempenho das nossas ações? Olha o que diz: quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Have you noticed that in the gospel, the verdict is given before the action that follows? It is. Look how it says in the text: the one who believes is not condemned, but the one who does not believe is already condemned. O Tim Keller é um teólogo, pregador, escritor americano, e seus ensinos nos ajudam a entender melhor a liberdade na identidade em Cristo. Como está no livro de Ego Transformado, ele faz algumas citações que eu vou colocar daqui a pouco. So Tim Keller, theologian and pastor, American pastor, in his teaching, he shows us how to better understand our freedom
in our identity in Christ. Just as he's written in his book, I think Self-Forgetfulness is the title in English. And here are a few quotes from that. Uma das citações dele, que ele fala, no cristianismo, o veredito é o que leva ao desempenho. Não é o desempenho que leva ao veredito. No cristianismo, no momento em que cremos, Deus afirma, este é meu filho amado, de quem me agrada. Assim como está em Mateus 3,17 também, e Paulo em Romanos 8,1 diz, agora já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. So in Christianity, the verdict is what brings about your action. It's not the action that brings the verdict. In Christianity, the moment that we believe, God affirms us that this is my beloved Son in who I am well pleased, as it says in Matthew 3:17, and as the Apostle Paul repeats in Romans 8:1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Cita também que no cristianismo, assim que cremos, Deus nos imputa as ações perfeitas de Cristo, seu desempenho como fosse os nossos, e nos adota como filho. Ou seja, Deus pode nos dizer exatamente o que disse a Cristo. Tu és meu filho amado, de quem me agrada. So in Christianity, the moment we believe, God imputes His righteousness of His Son to us, so that He is able to say to us, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Como dissemos, o veredito já foi iniciado, mas o quanto isso pode ser uma dúvida que afeta a sua fé. So as we're saying here, the verdict has already been pronounced, but how much is doubt affecting your faith in this area? Lembrando que agora, meu desempenho, minhas ações se dão como base no veredito. Como Deus me ama e me aceita, não preciso fazer as coisas apenas para melhorar o meu currículo e para alcançar a fé. So, remembering now is that like my performance, my actions, from now on they come on have a basis, a foundation of this verdict. And it's not like I'm using my performance or my actions in order to achieve or to reach a great faith or verdict. Não tem que fazer mais as coisas para parecer bom. Faço-as só pela alegria de realizá-lo e porque tenho fé que Ele me amou primeiro. Ajudo as pessoas porque quero de fato ajudá-las, não para me sentir bem ou para preencher um vazio em mim. So now I don't do things in order to look good. I do them because of the joy of doing them, because I have faith that He first loved me. I help people because I want to help them, not to feel better about myself or to feel any emptiness in me. Como estávamos falando sobre a fé, sobre o crescimento da fé, a fé cresce no solo fértil de ter a confiança no seu amado, em Cristo Jesus. So we're talking about growing in faith, and it's important to notice that faith grows in the fertile soil of the confidence of knowing that I'm loved. E que nos tornamos filhos de Deus no momento da fé, no momento em que confiamos nele como Salvador, e não depois da fé crescer, ou depois de nos desempenharmos grandes atos de fé. And so we notice that we become children of God the moment we put our faith in Christ, and not after we accomplish great works and a great faith. E por muitos anos eu não entendia a diferença entre uma identidade cristã e outros tipos de identidade. And so for many years I didn't understand the difference between a Christian, what it meant to have a Christian identity and other types of identity. Que a minha identidade já estava decidida por estar em Cristo. That my identity was already defined because I was in Christ. Então eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência com a identidade cristã e outro tipo de identidade. So I'd like to share briefly my own personal experience of my identity in Christ. Eu por muito tempo priorizei investir em uma vida profissional que pudesse me dar um conforto, um crescimento. Trabalhei por 35 anos no banco até me aposentar, tive várias promoções, ganho de campanha e consegui formar uma ótima família. So for most of my life, I dedicated myself to success, to being promoted. I worked for 35 years in the bank, and I was, was moved up, and experienced a lot of success, and God blessed me with a great family. Eu não estou dizendo que isso é errado, pois continuo trabalhando. Mas eu estava buscando ganhar o mundo para as coisas desse mundo, para as alegrias passageiras desse mundo,
não que eu fizesse algo literalmente pecaminoso, mas meu coração colocava o meu valor, a minha identidade nessas coisas. And I'm not saying there's anything wrong with that. I continue working, but I was saying that I was using those things to gain what the world has. And I'm not saying that I was doing literally speaking something that was a sin, but my heart placed my value in my identity in my work and what I did. Eu buscava mais as bênçãos do que aquele que dá as bênçãos. Essa era a minha identidade, de que você pode buscar para fazer por força própria. Sou uma boa pessoa, faço mais coisas boas do que ruins. And I was seeking out the blessings versus the one who gives the blessings. I was putting my identity in what I could achieve by my own strength and my own actions. I wanted to be a good person, considered a good person by my own actions. Então, por tudo isso, você pode até acreditar que Deus vai considerar esses diferenciais em algum momento. And, you know, considering all this, you can think that God maybe considers those same things, that these are going to be the difference makers in the end. Então, eu navegava em algumas religiões onde a crença reforçava que o homem pode ser melhorado por si só e que isso seria o suficiente, uma identidade ancorada na justiça própria. Mas a verdade é que eu nunca estava seguro mesmo. And so I went in and out of a few different religions where the word that I was hearing is that man can improve himself by his own efforts. But the truth was that I never was secure. Eu estava, na verdade, queria que uma justiça que talvez fosse suficiente para estar quite com Deus, para que eu pudesse buscar e viver minha própria vida e prazeres. Pois, como nos ensina Jesus, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, como está em Marcos 8:36. The truth is that I wanted to do enough, almost so that God would leave me alone to seek out my own pleasures, that He wouldn't have anything against me. But as it says in Mark 8:36, what does it profit a man to gain the whole world and lose his soul? Portanto, o Espírito Santo me convenceu que eu era um grande pecador e que não conseguiria nunca pagar pelos meus pecados. E eu precisava de um arrependimento e crer que Jesus pagou o preço de sangue, tudo que fiz na cruz. Ele morreu por mim, pois o salário do pecado é a morte, como está em Romanos 6:23. But in the midst of this, the Holy Spirit convicted me that I was a sinner and that I could not pay for my own sin, and that I needed, by repentance and faith, to see that Jesus had paid a high price on the cross, and that by His blood that He shed on the cross, that He died for me, because the penalty of sin is death. The wages of sin is death. Isso me fez entender quando Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, está em João 14:6. And this really brought to light for me new understanding of a verse, that I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Inclusive, ganhei uma camiseta com essa passagem recentemente da minha esposa, porque ela sabe o tanto que amo essa palavra de Jesus. And even recently, my wife gave me a T-shirt with this verse written on it, because she knows how much I love these words of Jesus. Porque Deus me amou e deu uma vida, seu Filho por mim, para pagar o preço do meu pecado, para resgatar, para eu viver na sua presença. Because God loved me enough that He gave His Son to buy me back as His Son, to save me from my sin, that I could live in His presence. Jesus realizou a obra extraordinária em mim. Eu o amo porque Ele me amou primeiro. E agora me alegro a testemunhar e demonstrar ao mundo tudo que Jesus é capaz de realizar no seu interior. So, Jesus did a great work in me, and I love Him because He first loved me. And now I rejoice in testifying and showing the world what God is capable of doing in us. Essa é a alegria, tá? Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, como está em Romanos 4:7. Logo, todo aquele que está em Cristo se torna nova criação. A velha acabou e uma nova vida teve início. Assim está escrito em Coríntios 5:17. So this is the joy
Blessed is the man whose sins are forgiven, as it says in Romans 4:7, and also as it says in 2 Corinthians 5:17. Anyone who is in Christ, he is a new creation. The old is gone, behold, the new has come. Nessa nova vida recebi uma nova identidade, de filho de Deus, onde eu sou não o que faço, ou o que tenho, ou o que eu conquistei, mas o que eu sou está baseado no que Deus é e no que Jesus fez por mim. So, in Christ, I have received a new identity. I am no longer what I do or what I've accomplished, but now I am who I am based on what God did for me in Jesus. Onde eu deixo de ser aceito ou reprovado pelos meus acertos ou pelos meus erros. Eu passo a descansar em quem sou pelo que Cristo fez por mim. Nessa nova identidade pude descansar, porque o mérito não é meu, portanto, o peso tampouco. So now I'm accepted. I no longer have to worry about being rejected because if I get something right or wrong, I can rest in who I am because of what Christ has done for me. In this new identity that I have in Him, I can rest because it's not based on my own merit. Eu pude entender que devo buscar a minha pátria celestial e não o reconhecimento terreno. Pude entender também que eu não me transformo em alguém bom pelo meu próprio esforço, mas é o Espírito Santo que trabalha em mim, que me transforma a cada dia para expressar a verdadeira identidade que já tenho em Cristo. So now I seek first God's kingdom instead of an earthly recognition for who I am. I can understand as well that I am being transformed not by my own effort, but by God's Spirit in me that's working in me each day to express this new and true identity that I have in Christ. E essa identidade em Cristo, ter a plena certeza no que Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. So em João 6:35. This is our identity in Christ, to have the conviction in what Jesus says. I am the bread of life. He who comes to me will not hunger. He who believes in me will not thirst. Então recebemos essa identidade pela fé em Cristo, o grão de mostarda da confiança que Ele é o que disse ser, o Salvador do mundo. So we receive this identity by faith, that this mustard seed confidence that we have that He is who He says He is, the Savior of the world. Como o autor do livro Hebreus escreveu, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Está em Hebreus 12:2. So the author of Hebrews, he writes in Hebrews 12:2, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Pela graça, a semente nasce em nós e pela graça e completa a obra. Assim experimentamos a liberdade e a alegria da nossa nova alegria, nossa nova identidade. So by grace, this seed is in us, and by grace He completes His work. And through this way, we experience the freedom and the joy of this new identity. Eu convido a você, viva com base nessa verdade. So I invite you, live based on this truth. Chegou a hora de você que diz que crê no Evangelho, na Palavra de Deus, toma posse do que é seu de direito. Você é co-herdeiro de Jesus Cristo. Não deixe seu coração duvidar dessa verdade. So it's time for us who say that we believe to take possession of this truth, that this is who we are, and to not let doubt take that from us. Viva na fé que proporciona alegria e liberdade na identidade de Cristo. Live by the faith that gives us a new identity and the freedom and the joy that comes from this identity. Como discípulo de Jesus, como você está vivendo? So as a disciple of Christ, how are you living this? Eu mesmo vivi muito tempo dessa forma. Muitos dizem, eu creio no Evangelho, eu creio na mensagem, creio em tudo isso, mas continuo vivendo como se não tivesse a promessa da vida sobre si mesmo. Não deixe seu coração duvidar dessa verdade. For a long time I lived this way, that I believed in the gospel, I believed in the message, believed in all of this, but I also at the same time believed without believing the promise was for me. Don't let your heart doubt this truth.
Lembre-se que a fé é convicção, significa convicção, e quando estamos convictos, mudamos. Nossa convicção traz nova atitude e desejo. Então, como colocar em prática a mensagem de hoje? So remember today that faith means conviction, and when there is conviction, that brings change. So let's think about here at the end to how to put this in practice. Para finalizar, vamos pensar juntos. Qual estágio da sua fé encontra hoje? Você quer contar com o corpo da igreja para ajudar no crescimento? Quer ajudar alguém para continuar crescendo na sua fé? So let's think together here at the end. What's the stage or state of your faith? Do you want help from the body to grow in your faith? Are you in a position where you can help others to grow in their faith? Talvez você ainda tenha muitas dúvidas e quer conhecer mais sobre Jesus para tomar a melhor decisão da sua vida. Maybe today you still have doubts and doubts about how to take and make the best decision you've ever made. Onde você coloca a sua esperança? Existe uma decisão que nos leva à esperança verdadeira que atende ao anseio do nosso coração e o nosso propósito de vida. Where are you placing your hope? There's a decision that brings true hope that meets the great need that we have in our heart and the need for purpose in our life. Mas você já tomou a melhor decisão da sua vida? Que inclusive corrige as decisões ruins? O que quer dizer é, você realmente crê no sacrifício de Jesus para perdoar seus pecados e quer que Ele governe sua vida? If you already made this the greatest decision you can make in your life that even goes and corrects many bad decisions that we have made, what I mean to say is that have you believed in the sacrifice of Jesus to forgive your sins and decided that He is now the ruler of your life? Se sim, quem você conhece está ao seu lado que você poderia ajudá-la a tomar essa mesma decisão? If that's the desire of your heart, who's with you that can help you to make that decision? Billy Graham, cristão e pregador americano, que Deus o capacitou para levar o evangelho a milhões de pessoas, disse: caminhar com Cristo é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele sabe o caminho de voltar para casa. Nunca abra mão da sua intimidade com Deus, é a sua maior riqueza. So Billy Graham, Christian and American pastor that took the gospel to millions of people, he had this to say. He said, walking with Christ is the greatest thing that can happen in the life of a person because He is the way, the truth, and the life. Only He knows the way to return home. Never open your hand to your intimacy with God. It is your greatest riches. E para nós que estamos na tensão, no meio do vento e das ondas, And for us that are in the middle of the tension of the wind and the waves, como crescer em confiança e quem somos Deus como somos quem é em Deus, como somos quem Deus é em nós. how can we grow in confidence of who we are and who God is in us? Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizado, edificado nele, firmado na fé, como for ensinado, transbordando de gratidão, como está em Colossenses 2, 6 e 7. So as we read in Colossians 2 verses 6 and 7, it says, "Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving." Do mesmo modo, do mesmo jeito que recebemos Cristo pela fé, a gente continua com Ele pela fé, pelo processo de ficar mais e mais firmes na fé. So the same way that we receive Christ by faith, we continue to walk in Him by faith. And we, through this process, grow more and more firm in our faith. E como, né? How? Conhecemos Ele pela Sua palavra, Ele é realmente bom, Deus é nosso Pai celestial, Ele é capaz. By His Word, by knowing His Word, that He is truly good, that God is our Heavenly Father, and that He is able. E também provando Sua bondade na dificuldade. And also by experiencing His goodness in the difficulties. Mesmo não vendo como Ele vai solucionar, confiamos nele. No momento vemos o vento e as ondas, mas continuamos andando. So even not seeing how He's going to solve the situation, we trust Him. In the midst of the wind and the waves, we keep walking. E quando não conseguimos, clamamos: Jesus, me salva. And when we can't take a step, we pray, Jesus, save me. Então vamos orar por isso agora. Let's pray. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por Sua palavra.
Só possa fazer que pessoas possam ouvir a Tua palavra, possa tocar o coração para regenerar, fortalecer os salvos, fazer com que os duros de corações reconheçam a Ti, Senhor, e que só possa fazer a Tua obra chegar o mais longe possível. Faça que o Espírito Santo toque no coração de cada um que está aqui e das suas famílias. Oro tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Amém.